costume, né, na nossa igreja, a gente sempre conta uma crônica, uma ilustração antes da ministração da palavra. E essa noite eu quero contar não uma crônica, mas algo que aconteceu de verdade, tá? Um testemunho, na verdade, de livramento do Senhor. A semana passada a gente estava dormindo, né? Que era de madrugada, era umas 4 horas da manhã. E assim, do nada, se eu estava dormindo, eu acordei com um barulho muito forte, de estrondo, parecendo que estava explodindo as coisas. A porta do meu quarto ela até balançava, para vocês verem o grau do barulho. E eu acordei, nossa, o que está acontecendo? Eu fiquei preocupada com as meninas, porque elas dormem mais próximo da rua, né? O quarto delas. Aí eu peguei, saí, levantei a cama e fui. Quando eu estava chegando na porta, eu recebi uma mensagem. Silmara, toma cuidado que está pegando fogo na sua casa. Aí, nossa, eu fiquei apavorada. Aí eu corri para a cozinha. Quando eu abri a janela, cheguei nem aqui, porque a minha janela da cozinha ela é toda de vidro. Quando eu cheguei na frente da janela, do lado de fora do lado da minha casa tem um ferro velho. E eles colocam aquelas caçambas bem grandonas, e aquela caçamba estava pegando fogo. E um pedaço daquela caçamba, ela pega bem na parede da minha casa. Mas o fogo estava tão alto que estava chegando no fio. Minha casa é um sobrado, estava na parte de cima, já estava chegando na janela em cima. Eu fiquei desesperada, aí corri, chamei o Leandro, dei um grito no Leandro, todo mundo acabou acordando também e desceram. Quando eu abri o portão, quando eu abri a porta, estava horrível, estava bem alto o fogo, já estava chegando na minha parede. Aí na hora eu puxei a minha mangueira, dei para o pessoal lá na rua, para o Luan, no caso foi o Luan, um vizinho, ele mora na frente da minha casa, ele pegou a mangueira, ele e o Leandro, e começaram a empurrar o fogo, porque se eles não tivessem empurrado, ia estourar o vidro da minha janela. Aí eles começaram a empurrar o pessoal jogando água com balde, nisso eu entrei, orei, pedi para Deus colocar a mão dele, não deixar que nada acontecesse com a minha casa. Aí imediatamente liguei para o bombeiro. Aí a menina falou assim: olha, já está chegando aí. Ela foi até grossa. Já está chegando aí o bombeiro, já me ligaram, o bombeiro está chegando. Moça, está chegando, mas para que vai chegar? Vai esperar pegar fogo na minha casa? Ah, teve vítima? Não, vítima não tem, a vítima é minha casa. Você vai esperar o quê? Vai esperar chegar, pegar fogo na minha casa para chegar? Aí eu desliguei mais 2 vezes depois, a mesma mulher me atendeu e nada do bombeiro. E os meninos, o pessoal jogando água, fogo. E eu falava, por Deus, que dentro da minha casa nem um cheiro de fumaça ficou. E era para, caso a gente não tivesse acordado, só pela fumaça que estava saindo, a gente poderia ter morrido. Só que nem a fumaça entrou na minha casa. Aí o bombeiro chegou, acabou às 5 horas da manhã, o nosso sufoco, mas graças a Deus, mais eu quis trazer esse livramento, falar sobre esse livramento, porque toda vez que nós oramos pela nossa família, pela nossa casa, Deus ele sempre ouve as nossas orações. E toda noite antes de dormir, eu coloco a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor e peço para Deus guardar a nossa noite, porque a gente não sabe o que vai acontecer, livrar de um ladrão, livrar de algo. E a gente colocando a nossa vida nas mãos de Deus, Deus ele dá um livramento. Quando um era aos olhos humanos, era impossível não ter pegado na minha casa. Nem a parede foi chamuscada, nada, não aconteceu nada na minha casa. A rua ficou empesteada de fumaça, cheiro ruim, mas dentro da minha casa nem o cheiro entrou. Então nós venhamos a colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar ele agir e conforme a vontade dele. E a proteção dele, ele está sobre as nossas vidas, até mesmo quando nós nem imaginamos, quando nós estamos dormindo, quando nós não sabemos, Deus ele nos livra de coisas que a gente nem possa imaginar a todo momento. Amém? Amém. É de Deus, né? Quando a gente é de Deus e ora a Deus, Deus ele responde mesmo. Por isso que a gente tem que orar, interceder pela nossa casa, nossa família, porque a gente sabe que o diabo fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E nós temos que fazer a nossa parte de vigiar, de orar, interceder e buscar mesmo a palavra de Deus, buscar tudo para a gente estar fortalecido, né? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos 8, eu vou pregar do 18 ao 30. E nós vamos louvar então a Deus, enquanto Deus.
Deus possa preparar o nosso coração. E como é bom, Jesus, nossa família reunida, nossa casa aqui, nós estamos aqui buscando a Sua palavra, buscando o Senhor, aprendendo com o Senhor, obedecendo com o Senhor, ó Pai, e é maravilhoso, Pai. Que nesta noite o Senhor venha abrir a mente, o coração, o entendimento, meu Pai, e que venha, meu Pai, de encontro às nossas necessidades, tudo que aqui for falado, tudo que aqui for aprendido. Eu sei que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, então nós vamos estarmos aqui adorando e louvando o Senhor, Pai. Nós vamos estarmos aqui pregando a Tua palavra, comendo esse alimento espiritual para crescimento, Pai. E o Senhor se faz presente. Hoje um culto especial, que é um culto que eu falei muito com Deus e o Espírito Santo falou muito comigo e a gente tem que obedecer o que o Espírito Santo pede. E o Espírito Santo hoje pediu para a pastora às 3 horas da manhã, pediu para que nós estivéssemos intercedendo pelo nosso Brasil, pela nossa igreja, por todos nós. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, Pai, maravilhosa. Obedecer e praticar tudo aquilo que o Senhor deseja. Se o Senhor pediu, é porque o Senhor sabe que nós temos que se preparar. Temos que preparar a nossa mente, o nosso coração, para estarmos enraizados com o Senhor, Senhor Jesus. Por isso, desde já eu já te louvo e te agradeço do fundo da minha alma e do meu coração por esta pregação que eu creio que será maravilhosa. E desde já eu te louvo, Pai, te agradeço grandemente, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. E a pastora Vilma, quando leu aqui, né, as primícias do Espírito Santo, esperança, intercessão e eleição. E aqui no primeiro versículo, ele fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E já falou muito comigo, porque nós sabemos que temos vivido dificuldades, lutas, guerras espirituais. Então eu falei: nossa, Deus já no primeiro versículo já falou conosco, né?
E realmente nós podemos passar pelo que for, mas se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos, intercedermos, obedecermos, ler a Bíblia, sabe? E estarmos assim ligados mesmo à nossa vida espiritual com Deus, realmente nós vamos, né, receber esta maravilha que fala aqui, né, que não vai nem se comparar com a glória que Deus tem para nós, ser revelado por Ele, né? E aí ele fala, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E eu fui ler aqui a passagem, a palavra de expectação, que fala que expectação ou expectativa na Bíblia refere-se ao estado de esperar por algo que se deseja que aconteça, muitas das vezes com base em promessas ou expectativas de um futuro melhor. Então você vê que aqui na Bíblia ele fala, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí eu fui buscar a esperança. Eu achei muito forte que esperança, você sabe que é esperar, mas eu estava fazendo um estudo sobre esta palavra esperança, e na Bíblia, esta palavra esperança, ela vai além de um desejo superficial. Ela significa uma confiança firme e segura em Deus e nas suas promessas, especialmente para a vida eterna e na sua fidelidade. É uma expectativa positiva, baseada na fé, que traz consolo e força em momentos de dificuldades. Olha que coisa linda que é ele falando aqui da esperança, né? E aí ele fala, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso refere-se ao momento que nós estamos vivendo agora, que fala aqui, né, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? E ele fala, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E eu fui estudar esta palavra aqui, que ele fala, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. E aqui primícias se refere a primeiro, né? Primeiro fruto, primeira oferta, primeiro amor, né? E está relacionada a colocar Deus em primeiro lugar e das coisas com alegria e gratidão, que está ligados à prática das primícias também. E aqui no caso que ele fala das primícias, né? E me perdi, e aí ele fala aqui, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. E a adoção na Bíblia é adoração, aliás, é a adoção que se refere a um ato divino pelo qual Deus inclui os crentes na família de Deus, concedendo-lhe os privilégios de filhos e herdeiros, mesmo que não tenham nascido na família. É um conceito central na doutrina cristã, demonstrando o amor e a graça de Deus para com a humanidade. Eu achei muito forte também, porque a pastora Vilma, que não teve estudo, muitas das vezes lê um versículo e vê as palavras que a gente não tem entendimento, e aí quando eu busco o entendimento, eu fico maravilhada com o significado, com o ensinamento, né? E aí ele fala, a saber, a redenção do nosso corpo, né? E redenção na Bíblia, ela significa a libertação do pecado e suas consequências, um resgate da escravidão espiritual através da fé em Jesus Cristo. Olha que forte, né, que é. E aí ele fala, porque em esperança, olha a esperança de novo, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, o que o espera,
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então é muito importante nós sabermos esperar em Deus. Sempre que nós lutarmos, orarmos, intercedermos, buscarmos a Deus, ter sempre essa esperança, essa expectativa de esperar em Deus mesmo, que Ele pode. A Bíblia tem não é a Bíblia, é um sentido que a gente fala que a esperança tarda, mas não falha, né? Então realmente ela chega e nos ajuda. E no 26 ele fala aqui, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós buscamos, quando nós falamos com Deus. O Espírito Santo, maravilhoso como Ele é, Ele vem e leva a Deus ali a nossa petição, a nossa oração, sabe? E é muito incrível esse Espírito Santo maravilhoso, que Ele é o nosso professor, nosso ajudador, nosso consolador, né? E aí ele fala no 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Santos nós sabemos que somos nós que somos separados para Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E ali a gente vai saber que o decreto na Bíblia os que, aliás, na Bíblia, chamados por decreto, geralmente se refere às pessoas que são escolhidas ou designadas a Deus para cumprir um propósito específico ou um plano maior. Então, olha que coisa linda que às vezes um significado de uma palavra tem, que nos dá maior esclarecimento. E no 29 ele fala, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos, né? E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E aí, quando eu fiquei meditando às 3 horas da manhã, nesta mesma pregação, foi muito forte, porque eu tive um momento ontem na minha casa, depois que eu comecei a preparar esta pregação, eu tive um momento que eu fiquei sem dormir, me deu dor de cabeça, me deu mal-estar, me deu um aperto assim, parecia que eu estava sendo sufocada. E aí eu medi, minha pressão estava 12/8, e aí eu comecei a ficar assim, muito mal, uma coisa ruim, parecia que eu não queria pregar, que eu não queria mais ir para a igreja, uma coisa horrível. E aí eu logo percebi que era o diabo. E aí eu comecei a repreender, orar, interceder, porque eu falei, olha, como é que ele sabe que eu vou pregar sobre a intercessão, sobre jejum e oração, vou falar para nós clamarmos, né, a Deus, né? E aí quando eu li de novo às 3 horas da manhã esse primeiro versículo, que foi o primeiro 18 aqui que eu li, né, que ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós dá de ser revelada por Deus. E aí eu fiquei meditando, aí eu senti assim, Deus, o Espírito Santo me tocar para nós clamarmos mesmo, para nós orarmos, intercedermos, clamarmos, jejuarmos pelo nosso Brasil, pela nossa igreja, pela nossa casa, pela nossa família, sabe? Eu senti muito Deus, e até a música que Ele deu, que é o nome da música, filha? A Bondade de Deus. Vinha na minha cabeça aquela música. E eu falei, nossa, do nada, né? Aí eu senti que foi o Espírito Santo que passou ali na minha casa, que me curou, me libertou, passou aquela coisa ruim que eu estava, né?
dormi assim, depois que eu orei, que eu intercedi, tudo, eu dormi às 3 horas da manhã, e aí que veio essa revelação para mim, da palavra de Deus, de orar, interceder, hoje fazer um culto assim, diferente. E aí eu peguei aqui uma palavra, que eu fiquei pensando, nada melhor do que nós orarmos, em vez de nós ficarmos nervosos, de brigarmos, né, por causa das confusão, das políticas, e tanta coisa que está acontecendo aí. A pastora Lima não entende nada de política, mas a gente escuta falar cada coisa, né, que a gente fica até preocupado. E aí eu falei, não, em Efésios 6:12, ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós não temos que lutar contra a nossa carne, nós não temos que criticar, nós não temos que xingar, nós não temos que falar mal. Nós temos que buscar a Deus, orar, interceder, jejuar e pedir pelo nosso Brasil, porque o nosso Brasil nunca foi Brasil de guerra, de nada disso. Nosso Brasil sempre foi e é e será e vai ser eternamente de paz, sabe? Porque tem a igreja lutando, orando, intercedendo. E quanto mais, como a Ana pregou, né? A pastora Ana pregou aquele negócio da oração, da cabeça lá, que eu não sei explicar muito bem, mas ficou muito lindo aquele culto, muito bem esclarecido, né? Então a gente entende que a importância da intercessão, da oração, de nós estarmos aqui buscando a Deus. E aí em 2 Crônicas 7:14 tem a resposta, que fala, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha aí, a nossa terra está sofrendo, está gemendo o nosso Brasil, não é? E aí no 15 ele fala, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então agora nós vamos orar e vamos buscar a presença do Espírito Santo e vamos clamar, abrir o coração dele, sabe? Vamos pedir por este Brasil, vamos pedir por todas essas coisas que estão acontecendo aí fora, esses problemas de política, essas coisas todas que a gente não entende, mas que dá uma confusão danada, né? Então nós vamos pedir e vamos clamar e vamos pedir também pela nossa casa, pela nossa família, sabe? Para que Deus venha nos guardar mesmo. E se nós buscarmos, como ele fala aqui, ele vai sarar a nossa terra, né? Ele vai mudar a história, e isso eu creio, tenho certeza, porque o Espírito Santo veio e falou, se ele falou, está falado, está assinado, está profetizado. Então nós vamos obedecer e vamos praticar, né?